Graça e paz, irmãos. Amém. Aleluia. Deus é bom demais, Deus sempre está no controle, amém. Nada saiu do seu controle. Na verdade, o que nós passamos não determina o nosso futuro, porque nosso futuro é passado para Deus. Se você puder depois comentar aí no vídeo, né, dar um likezinho, se inscrever no canal, eu agradeço. Amém. Meu nome é Pastor João Neto. Flui mais uma unção profética sobre a minha vida. E devido a essa pandemia, né, eu creio que está sustentando alguns irmãos, são alguns vídeos, né, que as pessoas fazem live. E essas lives, ela tem dado sustento espiritual e para que possa refletir no natural. Amém? Eu queria falar sobre uma profecia de Ezequiel 36, 26, 27. Amém? E outra profecia que está no livro de Apocalipse capítulo 21, verso 5 e o 7, até o 7. No Ezequiel diz, isso é uma promessa: dai-vos-eis um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Amém? Aqui literalmente nós vemos uma profecia do novo nascimento que Ezequiel ele profetiza em relação a como estava o coração do homem, que era um coração de pedra. Amém? Quando nós olhamos para esse contexto, né, nos lembra, porque a Bíblia ela é autoprogressiva, ela se encaixa, ela é como se fosse um quebra-cabeça. Então na profecia, na verdade na palavra, quando Deus fala para Moisés para escrever a lei de Deus na pedra, era mostrando ao povo de Israel a dureza, a resistência, o pecado que estava no coração do povo de Israel, ao ponto de Deus mostrar a dureza, a resistência. Amém? Porque o pecado traz dureza e traz resistência ao coração do homem em relação ao que Deus fala sobre a sua palavra. Então Deus faz uma analogia, né? Deus faz mostrando no natural o que está no espiritual. E aqui vemos que dai-vos-eis um coração novo e porei dentro de vós o meu espírito. Tirei de vós um coração de pedra. Por que pedra? Porque pedra representava o pecado que trazia resistência à lei do mandamento, à lei de Deus. Amém? Então Deus, para mostrar ao povo de Israel que deveria, estava por dentro, estava cravado numa pedra, porque eles não tinham como cumprir o mandamento de Deus. E aqui ele diz, porei dentro de vós o meu espírito. Ele está falando agora do novo nascimento, como o apóstolo Paulo pega essa revelação em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, e diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Amém? Então, essa transformação da natureza do homem acontece quando nós nos convertemos, reconhecemos Jesus como Senhor, o Espírito Santo veio habitar no nosso homem interior, a quem nós somos de fato. Em Apocalipse 21, verso 5, 7 diz, e aquele que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor, herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será por filho. Amém? Aleluia! A obra da redenção daquela cruz, ele nos coloca dentro de um plano, né? Eu sempre digo que a obra da redenção foi o desfecho de Satanás, onde poderia atuar, agora não tem como atuar. Amém? Porque outrora éramos pecadores, nesse tempo nós nos tornamos a justiça de Deus. Amém? E por ser justiça de Deus, ele nos coloca numa posição de justo. Deixa eu trazer somente umas 3 definições, mais ou menos, para vocês entenderem o que aconteceu no âmbito espiritual, ao ponto de Deus nos chamar de filho.
Lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que isso nos ensina é que através do pecado houve uma consequência, e a consequência foi a morte espiritual, a separação do homem com Deus. Amém? Deus teve que separar do homem, porque Deus é santo, e o homem ficou conhecedor do bem e do mal. Se você pega lá em Gênesis capítulo 3, verso 20 e 21, vai dizer assim, Deus falando, vejam que ele se tornou como cada um de nós. Deus fala da sua pluralidade, ou seja, o Elohim. Está ali no hebraico a palavra definindo como Elohim. Qual o significado? A sua divindade. Então ele usa o termo do plural. Olha, que o homem se tornou como nós, para que ele não toque na árvore da vida e viva eternamente. A Bíblia diz que expulsou, pois, Deus o homem do jardim do Éden e colocou 2 querubins para guardar a porta da entrada. Mas se você for olhar direitinho para esse versículo, parece que não dá a entender em relação tocar na árvore da vida e viver eternamente. Não parece que seria bom? Não é verdade? Olha, o homem se tornou como cada um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ele pode pegar na árvore da vida e pode viver eternamente. Essa palavra, ele entra, quando você vem do hebraico, o significado dessa definição, literalmente é separado da glória, ou seja, sem direito ao arrependimento. Então, por isso que Deus expulsou o homem, para que ele não tocasse na árvore da vida. Por quê? Porque através do pecado, trouxe salário do pecado, a morte. Adão morreu espiritualmente, e por Adão herdar esse nome, raça humana, um dos significados, então a raça humana seria condenado sem direito de arrependimento. E ali nós vemos pela primeira vez a justiça de Deus se manifestando, quando o homem pega a sua justiça própria. Como sua justiça própria? Ele pega a folha de figo, cozinha e se veste. Isso mostra uma justiça própria. Mas Deus chama a Adão e chama Eva, e ali cobre o homem com couraça, com um couro de animal, com couro de um animal que simbolizava a justiça de Deus. Então, em Cristo Jesus, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz: em Cristo Jesus nós habitamos corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Porque nele, quando nós reconhecemos Ele como o único suficiente Salvador, Ele vem operar dentro de nós, nos fazendo uma nova criatura. Mas para que isso acontecesse, irmãos, a Bíblia diz sobre o sacrifício que traria de volta ao plano original aquele que foi perdido no Jardim do Éden. Então, dentro desse contexto, dentro dessa linha, né, de que o homem perdeu a comunhão com Deus, Deus iria trazer de volta essa comunhão através de Cristo. Lá em Colossenses eu li agora capítulo 2, falei agora capítulo 2, versículo 9. Pois em Cristo Jesus nós habitamos corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá? Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele nós fomos feitos justiça de Deus. Essa palavra justiça de Deus é tornado inocente, como se o pecado nunca tivesse existido. Então devemos entender literalmente que a justiça de Deus foi o desfeito de Satanás para operar na vida das pessoas, daquele que reconhece Jesus como o Senhor. Então a palavra justiça do grego de kaiosone, dentro de todo o sentido amplo da palavra de Deus, que fala sobre a justiça, quando você entende o significado de justiça do grego, vem como tornar justo, ou colocar numa posição de justo. Em Efésios capítulo 1, versículo 7 diz que pelo sangue nós temos a remissão e a redenção dos pecados. Qual o significado disso? Que pelo sangue foi a propiciação, a cédula, a moeda que pagaria o resgate e traria o homem de volta. Amém? Aleluia! Trazia o homem de volta para um lugar onde nunca deveria ter saído.
Então, essa justiça de Deus, ela se manifesta no Evangelho, como está lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revelou no Evangelho, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, essa palavra justo viverá pela fé é uma definição de que Deus nos perdoou do nosso pecado, porque Cristo pagou todo o escrito de dívida que havia contra nós. Então, dentro dessa profecia que fala aqui em Apocalipse capítulo 21, versos 5 e 7, e dentro da profecia de Ezequiel 36, 26 e 27, fala sobre o novo nascimento e fala aqui sobre um novo tempo que Deus iria habitar dentro de nós. Amém? Por isso que ele usa esse termo: eu sou alfa e sou ômega, o princípio e o fim. Ou seja, a palavra final, a parte final vem do Senhor, né? Não é o que nós passamos que vai determinar o nosso futuro, porque o nosso futuro é passado para Deus. Então isso vai fazer a diferença para esse tempo, para essa dispensação. Entender a posição de justiça que Deus nos colocou. Se você for ver em Abacuque 2,4, né, Romanos 1,17, como eu li agora, falei agora, Hebreus 10,38 e Gálatas 3,11. Os mesmos versículos com a mesma definição. 4 versículos falando a mesma coisa: o justo verá pela fé, o justo verá pela fé, o justo verá pela fé e o justo viverá pela fé. Então vale a pena viver uma vida de fé. Amém? Aleluia, porque fé também no grego atribui a justiça de Deus, o que manifesta a vontade de Deus. Então, para a gente entender, né, os tempos, né, daquilo que Deus tem preparado para nós, temos que usar essa mentalidade. Veja numa Bíblia amplificada, a versão A Mensagem diz assim, vai falar dessa forma. Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui, tá? Deixa eu pegar logo Jeremias 29:11, que diz: pois eu bem sei que pensamento tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Então vocês passarão a orar a mim, eu vos ouvirei quando me buscar de todo o vosso coração. Então eu me deixarei ser encontrado por vós. Entenda uma coisa, aqui é uma profecia tocando para esse tempo. Eu é que sei o propósito que eu fiz para vocês, propósito de prosperar e não de causar danos. A palavra literal do grego, a palavra literal do significado desse versículo de Jeremias 29:11 eu é que sei o propósito que eu fiz para vocês, propósito de prosperar e não dele causar danos. Amém? Por isso que a definição fala sobre pensamento e shalom. Amém? Pensamento vem do grego a palavra logos, que foi o fruto de um pensamento, ou ele idealizou, ele colocou como propósito aquilo que veio como dentro do seu pensamento. Então o novo nascimento, aleluia, nos coloca dentro de um plano de redenção, ao ponto de Deus nos chamar como em Apocalipse 21, 5, 7, a parte final: ao vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será por filho. Amém? Então, quando a justiça de Deus se manifesta de uma forma tal, nós podemos agora entrar diante de Deus sem complexo de inferioridade. Amém? Sem condenação, sem culpa. Amém? Por quê? Porque é uma posição que Ele nos colocou como de filho. E como de filho, a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros das bênçãos que foi estabelecido através de Abraão, como Abraão é nosso pai da fé. Amém? Aleluia, Deus é muito bom. Uma coisa é certa, nós temos que criar essa mentalidade de ser nova criatura. Quando entendemos, irmãos, esse conceito de nova criatura, colocado de volta dentro de um plano de redenção, ao ponto de manifestar a glória de Deus, isso vai fazer algo totalmente diferente dentro daquilo que Deus, amém, através desses dois versículos, através desses profetas, Ele veio e profetizou para o nosso tempo. Então, aqui vai falar sobre, deixa eu ver aqui,
Aí veja que dentro desse contexto, Pedro, ele traz, né, na sua carta, a posição que ele se encontrava dentro da obra redentora da cruz. Então, quando Pedro ele começa a escrever a uma das suas cartas, que está em 1 Pedro 2,9, ele diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para proclamar aquele que nos tirou das trevas para suas maravilhosas luz. Então devemos entender o seguinte: quando ele diz raça eleita, é porque o Espírito Santo, ele não habita, porque no Antigo Testamento vinha sobre rei, sacerdote, profeta. Nessa dispensação, na profecia de Joel, que seria derramado e iria estar sobre todos, aqui se manifesta Pedro falando que nós somos raça eleita. Qual o significado dessa raça eleita? Amém? Ele está dizendo, pela dispensação, vocês foram eleitos, porque a glória de Deus está operando dentro de vocês, ao ponto de ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Para proclamar aquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, glórias! Deus é muito bom, irmãos. Devemos estar atentos, né, aos tempos, né, dentro daquilo que Deus ele tem feito para mim e para você. Estou tentando achar aqui um versículo, amém, que essa é o que nós devemos entender, tá? A natureza de Deus, como nos fez uma nova criatura. Aí ele fala dentro dessa mesma profecia, na versão A Mensagem, ele diz assim: não viva no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ele já está surgindo, vocês não conhecem, até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Amém? Isso é uma profecia, está no livro de Isaías 43, 18 e 19. Ele diz: eis que esqueçam que se foi, não viva no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, já está surgindo, vocês não conhecem, até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Amém? Deus está falando, profetizando sobre a nossa vida. Amém? Nós éramos deserto, né? Nós éramos uma raiz como uma terra seca, não havia formosura sobre nós, porque nosso estado de natureza era do pecado. Então, por esse momento, por esse tempo, quando Deus profetizou, ele manifestou a sua própria glória dele através da nossa vida. Amém? Como sendo geração eleita, amém? Sacerdócio real, nação santa, Shekinah, presença, glória, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para vos proclamar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus, uma palavra, uma reflexão do que Deus nos fez por dentro para manifestar a sua glória. Você é a representação real da glória de Deus sobre essa nação, sobre o lugar onde você pisar. E eu bem digo, aonde você chegar, o lugar não se torna mais comum. Aonde você chegar, não vai ser mais comum o lugar, porque você carrega a glória de Deus. Deus abençoe, meu irmão, Deus possa galardoar vocês na prática da palavra. Sejamos não ouvintes e negligentes, mas sejamos operosos praticantes, porque esse sim será bem-aventurado no que realizar. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, os teus negócios. E que seus planos possam vir debaixo de uma direção de Deus, para que Deus possa operar, pegar junto com os seus planos. Em nome de Jesus. Shalom.